57% dos brasileiros querem que o presidente Bolsonaro seja investigado por suas ações e omissões durante a pandemia da Covid-19. Os dados da pesquisa Poder Data foram divulgados agora, em 29 de abril, 2 dias depois da instalação da CPI da Covid-19. A CPI é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Nosso entrevistado é João Paulo Reis Braga, cientista social. João Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar pedindo para você aí uma análise da temperatura da CPI até agora. Que temperatura é essa? Olá a todos. Eu agradeço o convite para trabalhar aqui com vocês, para a gente poder analisar a questão da CPI. E a CPI ela tem vindo muito bem, assim, até de forma surpreendente para muitos analistas políticos, porque ela foi uma CPI que deu muito trabalho para ser instalada, apesar de mais de um terço dos senadores terem assinado a CPI, ela só conseguiu ser instalada depois de uma ordem do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e, de certa forma, até confirma o certo medo que o governo federal tinha de que a atuação do governo federal como um todo fosse investigada e fosse escrutinada por uma comissão de senadores, né? Hoje, a gente já teve os principais pessoas que prestaram depoimento, foram o primeiro-ministro, que foi demitido por Bolsonaro, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi um depoimento bastante rico e bastante direto. Ele foi muito também elogiado pelos senadores e pelos analistas políticos. Em seguida, você teve o do ministro Tais, que também só durou um mês, que até ficou conhecido como Tais o Breve, né? E que foi um depoimento mais escorregadio, mas que, de certa forma, confirmou algumas coisas. E nós tivemos o adiamento do depoimento do general Pazuello, que foi quem mais ficou no Ministério da Saúde. E ontem tivemos o depoimento do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que foi considerado um depoimento muito rico, muito direto, os senadores elogiaram muito. E hoje o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten. Eu queria só fazer uma retrospectiva de um ponto importante, é que essa CPI ela começou com o mote de um problema que houve em Manaus, um problema de abastecimento de oxigênio e de uma promoção da cloroquina naquela situação em que houve um grande número de mortos lá em Manaus. Houve um pico da pandemia lá. Mas os senadores conseguiram instalar com esse mote e começaram a investigar outras 2 linhas de pesquisa também, que foi a questão do kit COVID, então aqueles tratamentos de cloroquina, ivermectina, e também a questão do atraso das vacinas. Porém, surpreendentemente, os senadores começaram uma linha de investigação que parece estar sendo bastante vantajosa para se conseguir algumas ligações a respeito do que está acontecendo ou do que aconteceu no trato do governo federal com a pandemia, que é essa questão de investigar um determinado gabinete paralelo que vinha aconselhando o presidente. Então, os senadores estão pegando essa linha de investigação e, com isso, estão partindo da questão da bula, da tentativa de modificar a bula, que foi falada pelo Luiz Henrique Mandetta e que foi confirmada ontem pelo presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que houve essa tentativa realmente de mudar a bula da cloroquina, indicando ela para o tratamento de Covid, coisa que não é aconselhável e que não pode ser feita, né? E que vem se desenrolando nessa coisa, inclusive nos depoimentos mais recentes e nos próximos que virão.
João Paulo, só para deixar claro aqui, para quem está nos acompanhando, que esse programa está sendo gravado, ele não é ao vivo, ele está sendo gravado na quarta-feira, dia 12, e, portanto, são 5 depoimentos até aqui da CPI. Paramos exatamente aí no depoimento de Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de Comunicação Social da presidência. Você falou agora nos depoimentos dos 2 ex-ministros da Saúde, Mandetta e Taixe. Eu quero ir para eles e depois a gente vai aí para o depoimento de Fábio Weingarten. Os depoimentos, tanto de Taixe, mas principalmente o de Mandetta, dão sustentação a essa possibilidade de o governo federal deliberadamente ter trabalhado para a contaminação dos brasileiros com o novo vírus, com o novo coronavírus, para que se chegasse, então, à imunização de rebanho. Pelo que você acompanhou, esses depoimentos reforçam essa linha de investigação? Sim, exatamente. Para a gente explicar exatamente, a imunidade de rebanho seria uma teoria de que se as pessoas se contaminassem rapidamente com o coronavírus, então a doença, elas iriam adquirir uma imunidade natural, as que sobreviverem, claro, as que tiverem sobrevivido à doença, e com isso a doença ia meio que desaparecer naturalmente da sociedade. E mesmo com os alertas, os inúmeros alertas que os cientistas deram de que isso não acontece dessa forma, de que a imunidade de rebanho ela só acontece com vacina, o governo insistiu bastante nessa tese, ou pelo menos é o que a gente vem vendo. E aí, já no primeiro depoimento do Luiz Henrique Mandetta, ele falou de um momento muito significativo, que foi um momento onde o presidente da República encontrou com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e teria dito a ele: vamos imunizar logo todo mundo. Segundo o Mandetta, o presidente teria dito isso num tom de brincadeira. Porém, isso revela muito do que estava sendo pensado pelo governo. Inclusive, não é nada não é uma coisa que precisa nem muita investigação, porque o presidente Bolsonaro ele deixou isso claro várias vezes. Né? O presidente Bolsonaro ele falava que era como uma chuva, que todo mundo ia pegar, e isso ficou confirmado, sim, no depoimento, tanto do Mandetta, no primeiro, e aí é onde começou essa história de um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente, e em seguida no depoimento do Taixe. O Taixe também confirmou que existiam pessoas aconselhando o presidente Bolsonaro e que essas pessoas tinham teses que ele considera anticientífica e a maioria da comunidade científica também considera que essas teses não têm embasamento científico ou são até contra aquilo que a ciência explica, e mesmo assim o governo federal tocou em frente. Inclusive isso que os senadores estão investigando, e de certa forma já está aparecendo nos primeiros depoimentos, isso influenciou num atraso do governo federal na compra de vacinas, imaginando que rapidamente a população ia ter essa imunidade, uma vez que ela estaria rapidamente contaminada. Ô, João Paulo, aí o resultado, se isso de fato aconteceu, né, a política de contaminação deliberada da população brasileira, o resultado disso é que nós estamos caminhando aí para casa das 500 mil mortes. Somos 400 e tantos mil brasileiros mortos em decorrência da Covid-19. Se isso se confirma, se confirma essa política de governo, as implicações jurídicas e as implicações políticas disso. E eu acho que sempre que a gente fala nesse total do número de mortos, uma primeira coisa é a gente lembrar que são vidas, de fato, são histórias, são pessoas que são muito importantes para os seus familiares, para os seus amigos, e que esse número que a gente está caminhando essa semana para a casa de 430 mil ainda não é o número real de mortos realmente pela doença.
Tem um estudo da OMS que começou a ser divulgado preliminarmente na semana passada a respeito de subnotificações, e que esse estudo já vê que no Brasil esse número de mortos pela Covid-19 já passa de 600 mil. Né? E o problema das subnotificações aqui no Brasil é que não está revelando a verdade do que é que está acontecendo ainda por cima. Apesar de que aquilo que nós temos hoje como número oficial já é um número muito chocante. E, com certeza, essa política de tentar de imunizar a população através dessa imunidade de rebanho sem vacina contribuiu muito para isso. Inclusive, contribuiu de um ponto de vista psicológico, social, de que as pessoas não tomaram os devidos cuidados que deveriam, não usaram as máscaras quando poderiam, não evitaram aglomerações. Então, logicamente, você tem uma consequência muito ruim, e o Brasil é classificado como um dos piores do mundo que lidaram com a pandemia. E essa é uma das coisas que, logicamente, a CPI vai tentar mostrar. E aí, o que é que acontece? Você fala das consequências da CPI. Inicialmente, a gente imagina que o presidente pode ser responsabilizado pelas palavras, por crimes de responsabilidade, como alguns falam. Alguns falam até em genocídio e outras falas assim, mas é muito, muito improvável que a CPI indique, por exemplo, um impeachment. Né? Por quê? Porque você tem uma parcela muito grande ainda da população que apoia o presidente. Então, o impeachment ele só acontece quando o presidente está com uma popularidade muito baixa, o que não é o caso de Bolsonaro, pelo menos não ainda. E também quando você tem uma maioria de congressistas que está disposto a levar isso à frente, o que também não parece ser o caso. Porém, você tem outros efeitos que já podem ser visíveis da CPI. Por exemplo, o governo agora criou uma secretaria de governo para poder lidar com a pandemia, ainda que seja um ano depois, pelo menos é uma secretaria de governo. Vai começar a fazer campanhas de distanciamento social e de cuidados com a Covid, coisa que não fez até agora. Você tem essas implicações. Agora, do presidente ser diretamente responsabilizado, é improvável e, como a gente sabe, aqui no Brasil as coisas demoram muito a ter uma conclusão. Não obstante, a minha esposa até me lembrou hoje de uma coisa muito interessante, é que o presidente Bolsonaro ele foi denunciado no Tribunal de Haia, né? No Tribunal Internacional de Haia, de Direitos Humanos, e, de fato, isso, a depender do resultado final da pandemia, pode trazer alguma consequência jurídica para Bolsonaro ou para o Brasil. No entanto, se me permite, Stella, estender um pouco essa resposta, você vê que essa tese que os senadores estão seguindo da CPI, de que havia um aconselhamento paralelo, um Ministério da Saúde paralelo que recomendava cloroquina, que recomendava que não se fizesse distanciamento social, essa tese ela permite aos senadores buscarem outras pessoas no entorno do presidente que apoiaram ele nesse tipo de medida, nesse tipo de visão de imunidade de rebanho e de outras medidas equivocadas, que os cientistas dizem como equivocadas, do governo federal diante da pandemia. E aí aquela coisa inicial, aquela previsão inicial que se imaginava de que o general Pazuello ia ser entregue meio como um bode expiatório, esse espectro se amplia e outras pessoas podem começar a responder por atitudes muito equivocadas que houveram durante esse período de pandemia. João Paulo, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. Nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a CPI da Covid-19. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a CPI
da Covid-19. Eu converso com João Paulo Reis Braga, cientista social. João Paulo, quero começar esse bloco com o depoimento de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência. Pelo que você acompanhou, ele deu munição para a CPI, ou ele, como pretendia, conseguiu preservar a figura do presidente Bolsonaro? Pois é, o Weingarten, né, o ex-secretário de comunicação do governo, ele foi chamado para a CPI por causa de uma entrevista que ele deu à revista Veja, onde ele disse que o governo foi incompetente e inoperante na compra de vacinas e que ele tentou intermediar essa compra de vacinas da Pfizer desde o ano passado. E aí, nessa entrevista, ele falou de uma carta que a Pfizer mandou para o governo federal, perguntando se o governo federal tinha interesse em doses de vacinas que já poderiam ser começadas a ser fornecidas em dezembro do ano passado. E passou-se 2 meses e o governo federal simplesmente não respondeu à Pfizer. Ele deu essa entrevista. Nessa entrevista, ele dá todos os indicativos de que a responsabilidade desse atraso não era do presidente, mas que seria do ministro da Saúde, o general Pazuello, e todos ficaram numa expectativa muito grande para o depoimento dele hoje. Porém, ele hoje, quando chegou hoje, ele desdisse várias coisas do que ele disse, ele precisou ser muito apertado, inclusive pelos senadores. O senador Renan e o senador Omar, respectivamente o relator e o presidente da CPI, chegaram a ameaçá-lo de prisão, porque ele não confirmou aquilo que ele deu, aquela entrevista que ele deu à revista, né? E até agora o clima ficou bastante quente dos senadores, precisou ser interrompida, inclusive, a sessão, mas ele forneceu sim, respondendo diretamente sua pergunta, ele forneceu sim um elemento importante para os senadores, que foi justamente a carta da Pfizer oferecendo ao governo e que não obteve resposta, apesar de ele estar tentando o tempo todo preservar a imagem do Bolsonaro. Inclusive, ele chegou a preservar a imagem do próprio general Pazuello, dizendo que o Pazuello aceitou uma missão difícil e tudo mais, e que a culpa seria da burocracia. Uhum. Bom, aí a gente tem marcado para o próximo dia 19 o depoimento do ex-ministro da Saúde, Pazuello, né? Depoimento que já deveria ter acontecido, ele conseguiu adiar e foi remarcado para o próximo dia 19. Na sua opinião, qual é a previsão do tempo para esse depoimento? É tempestade? O que todos esperam, porque o Pazuello ele foi justamente o ministro que mais tempo ficou, e ele soltou uma frase que ele deve considerar muito infeliz hoje em dia, que é aquela famosa frase de um manda e outro obedece, em que ele e o presidente Bolsonaro dão risada em seguida dessa frase, mas que complica muito a vida do governo federal, em especial do presidente, porque vão ser apontados muitos erros do general Pazuello, e ele vai ter que fazer uma retórica muito grande para poder justificar ou tentar explicar as atitudes dele e do governo federal durante o período em que ele esteve à frente. E uma coisa que pesa também é o fato de que, como o pessoal disse, o Pazuello correu do primeiro depoimento, ou seja, ele apresentou uma desculpa lá de que teria entrado em contato com alguém de Covid, e isso, além de deixar os senadores ainda mais irritados, também teve o efeito de munir os senadores de mais argumentos, de mais preparação para o depoimento do Pazuello. O que a gente sabe, o que as notícias estão dizendo, é que o Pazuello está sendo defendido pela Advocacia Geral da União, a AGU, e que a AGU entraria no STF com um pedido para que o general Pazuello ou tivesse um habeas corpus garantido, ou tivesse garantido o direito de não responder, que a alegação seria de que ele está sendo investigado pela Polícia Federal e, portanto, ele não pode produzir prova contra ele mesmo. Mas, como a gente está vendo hoje no depoimento do Weingarten, os senadores não vão deixar isso barato, vão cobrar uma fatura caro, vão desgastá-lo, vão interrogá-lo durante o dia inteiro, mas isso também se ele for.
sabe, Estela? A gente nunca tem certeza se realmente o general Pazuello vai dar esse depoimento no dia 19. Eu acredito que sim, porque realmente os senadores não estão para brincadeira, e ele é um dos principais nomes dessa CPI que precisam ser investigados e precisam responder a questões. Tenho duas questões aqui para trazer para você comentar quais seriam os desdobramentos da CPI em relação a esses dois pontos. E o primeiro é o seguinte: a reverberação da CPI na sucessão presidencial, na eleição presidencial de 2022. Como é que você acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode reverberar? Pois é, feito a gente falou antes, a CPI ela pode não ter o efeito assim tão forte de pedir o impeachment do presidente. Porém, ela não só está provocando uma reação do governo federal, no sentido de realmente dar um combate efetivo, procurar por vacinas e uma série de coisas, como também ela certamente vai provocar um desgaste quase que diário do governo com relação a isso. E aí é onde eu vejo, inclusive, que a estratégia do governo ela está equivocada. O governo ele está tentando arrastar essa CPI o máximo possível. E isso vai fazer com que o relatório final, as provas, as acusações, se dê cada vez mais próxima do período eleitoral. E esse período eleitoral de 2022 ele tem uma tendência de ser muito polarizado, até mais do que a eleição de 2018. E isto, é claro, como um cientista social, se não houver uma atitude, vamos dizer assim, extemporânea, de não haver eleições, como o próprio presidente Bolsonaro já andou falando, de se contestar o resultado final. Então, mais especificamente da CPI, eu diria que a CPI é como se fosse uma faca no pescoço o tempo todo do governo, mas que não vai cortar. O governo sabe que ele não vai ter o pescoço cortado. Porém, isso provoca um desgaste diário que certamente vai reverberar nas eleições e em como vai se dar o processo eleitoral. Bom, aí o outro ponto que eu queria que você comentasse é como essa CPI pode arranhar ainda mais a imagem das Forças Armadas, a despeito aí do estrago que já foi feito pelo general Pazuello, como general da Ativa, como ministro da Saúde. Então, CPI versus imagem das Forças Armadas. E aí é uma relação que assim vem sendo falada há algum tempo, inclusive tem uma fala do general Mourão, o vice-presidente, dizendo que se o governo Bolsonaro não der certo, isso vai cair na conta das Forças Armadas. A administração do Pazuello foi desastrosa, então também se cobrou muito dos militares, e os militares tinham essa aura de serem eficientes gestores, de serem competentes, que vai sendo dilacerada pelas atitudes do governo como um todo, e mais especificamente do Pazuello. O Pazuello, inclusive, chegou a andar ameaçando de ir fardado para prestar depoimento da CPI, o que gerou grande indignação nas Forças Armadas, porque eles estão tentando preservar um pouco ainda da imagem deles. Um outro ponto importante é justamente de que o Pazuello ele ia ganhar uma nova secretaria no governo federal, inclusive com status de foro privilegiado. E isso foi impedido porque os militares estão vendo que o Pazuello é uma coisa ruim para a imagem da instituição, né? Então, ainda não se sabe se ele vai prestar o depoimento fardado ou não, mas, de qualquer forma, a imagem dos militares já vem sendo arranhada e será ainda mais arranhada, certamente, com o depoimento do Pazuello e de outros ministros que também são generais e também são ligados às Forças Armadas, como, por exemplo, ministros que incentivaram as Forças Armadas a produzir cloroquina. O Bolsonaro fala o tempo todo: o meu exército não vai ajudar no isolamento social. Então, isso tudo vai ligando a imagem das Forças Armadas ao governo federal, que vai ser muito difícil de ser desvinculada.
João Paulo, eu tenho 1 minuto para encerrar o programa e vou pedir, então, para você responder essa última pergunta nesse 1 minuto. Quando Bolsonaro puxa o general Pazuello para liderar o Ministério da Saúde, num momento delicadíssimo da vida brasileira, por conta da pandemia, esse gesto, eu posso interpretá-lo como uma tentativa do presidente da República de trazer o apoio das Forças Armadas para a sua posição negacionista? O presidente ele utiliza o tempo todo da imagem das Forças Armadas, não só nisso, mas também distribuindo. Hoje já são mais de 6.000 militares em cargos de governo. O próprio Ministério da Saúde foi loteado por uma série de militares, e ele queria puxar essa imagem dos militares para dar apoio à sua visão, inclusive com a estratégia de imunidade de rebanho e de que a cloroquina seria a solução para a Covid. João Paulo, muito obrigada pela sua participação no Opinião Pernambuco. Até uma próxima oportunidade e a gente segue aí acompanhando, né, o andamento da CPI e, quem sabe, teremos um novo encontro brevemente para ver aí onde é que essa história toda vai dar. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço também o convite e fiquem à disposição quando vocês precisarem e quiserem, eu estou à disposição de vocês. E sigo acompanhando também, sigo acompanhando não só a CPI, mas toda a movimentação política do nosso país. Por favor, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, então eu tenho um carinho muito grande por essa universidade e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.